É você que está aí esperando seu bebezinho, ou está pretendendo esperar seu bebezinho, né? Presta atenção que a gente está falando sobre coisas muito importantes e muito sérias na gravidez. Doutora Ana, que é ginecologista, obstetra, está avaliando esse processo e me disse aqui no intervalo que é uma coisa muito importante a gente estar acompanhando isso desde o início, né? Desde o início, porque a gestante ela tem muita mudança hormonal, Cataldi, e esses hormônios alterados, eles contribuem para a formação de mais sangramento gengival, de gengivites, né? E a paciente, às vezes, ela não dá a importância devida e deixa de comentar isso com o obstetra, às vezes o obstetra, por desconhecimento ou até não ser preparado para essa área. Não é comum, né, a pessoa chegar no consultório para fazer lá os seus preventivos. Abre a boca aí, filhinha. Abre a boca, não é comum. Só que o obstetra ele tem que estar atento, ele tem que lembrar de falar isso. Né? No começo da gestação, os hormônios eles provocam mais náuseas, mais hipossalivação, ressecamento da boca, e isso contribui também para piorar o tártaro, né, como o Dr. Fábio pode falar para a gente. E o tártaro ele provoca gengivites, ele pode levar bactérias para o sangue, alterar a formação do bebê, aumentar o risco de parto prematuro. É terrível, né? Sim. Agora, doutor, está muito na moda agora essa história de dentadura de Hollywood, né? As mulheres são mais afeitas a isso. O homem também gosta, né? Está chegando um nível de vaidade quase ali, né? Mas a mulher é mais. Sim. Ela quer o dente branco, essa tal da laqueadura, que deixa o dentinho bonito. Primeiro separa, depois faz a cobertura, né? Isso aí na gravidez é recomendável, doutor Fábio? Não, isso são todos tratamentos que a gente pode postergar. São os tratamentos estéticos, né? Seja o clareamento, né, por exemplo, que é um tratamento que a gente vai usar um agente químico para poder fazer o branqueamento, o clareamento do dente. Então, a gente pode postergar isso depois, para o futuro, depois, pós-gestação, sem problema algum. Não é uma coisa emergencial. Outro fator que é muito procurado no consultório são as facetas, as lentes de contato dental. Também um fator que a gente pode deixar para depois. Por quê? Você vai ter o desgaste do dente, você vai fazer com que aquela gestante passe por um estresse na cadeira odontológica. Fazer uma tal de uma separação do dente primeiro, você né? promove um desgaste Isso deve do dar elemento. espaço, né? Para a entrada de alguma coisa na gengiva. Não, na verdade, esse não seria o grande problema, porque você tem recursos para manter esse espaço, vamos dizer assim, selado até que aquela peça esteja pronta, né? Que nós comumente chamaríamos de provisório, né? Popularmente falando. Mas isso, o que acontece? A gente vai colocar a gestante ali na cadeira do dentista, vai fazer um preparo, utilizar o famoso motorzinho, né? Que a gente chama de alta rotação, vai fazer com que o terror de todo mundo, aquela aguinha saindo, aquele... vai ter que fazer com que a paciente sofra moldagem, vai passar por uma moldagem. Hoje a gente até tem recursos para não moldar o paciente, que são os scanners, né? Intraorais. Isso facilita, mas não são todos os dentistas que têm essa possibilidade e têm esse recurso em consultório. Hoje 90% não tem isso. É um custo extremamente caro para o dentista. Então, por que a gente não pode deixar isso para depois? Implante também, seria melhor deixar para depois. O implante a gente já tem um problema. O implante ele é um ato cirúrgico, né? Uma prótese que precisa de um ato cirúrgico para a sua confecção. Por que eu vou submeter aquela paciente, se não é uma emergência, se ela não está com dor, à anestesia, ao estresse da cadeira, a uma descarga de adrenalina maior, porque ela pode estar nervosa naquele momento? Não vejo necessidade disso. Por mais que dê anestesia, sempre gera estresse, né? Sim, sempre gera estresse. E tem que fazer uma cirurgia para botar uma base ali na gengiva. Sim, o que é o implante propriamente dito, chegar né? O titânio. O dente. Sim, a coroa sobre o implante depois. Se for esse tipo de prótese, ou existem outras possibilidades sobre o implante também, né? Mas tratar a gengiva é fundamental. Sim, fundamental. Por quê? Na gestação, a gente com certeza tem, em muitos casos, um agravamento daquela gengivite, né? Devido a diferenças hormonais, uma série de fatores que ocorrem no corpo da mulher naquele período ali. Então é necessário e totalmente
viável de se fazer em consultório. Não é traumático, normalmente não tem necessidade de anestesia, nada disso. É um tratamento super conservador, super tranquilo para a paciente. Então, para ela... E o que a gente ganha com isso daí? A saúde gengival da paciente. E o bebê também. E o bebê também. Por tabela, né, doutora? E lembrar sempre que aquela paciente que vai ao pronto-socorro e que ela está com dor de dente, o médico ele não tem muito tratamento terapêutico naquele momento. O que ele pode fazer é uma analgesia para aliviar a dor, mas a gente sempre recomenda, por favor, vá ao dentista, porque é ele que vai solucionar a causa da dor. A gente ali no pronto-socorro só pode passar um remédio para aliviar naquele momento, mas a causa está ali. E aí o momento dela procurar o dentista para fazer uma avaliação e um tratamento adequado que é permitido na gestação. Você chamou seu marido, seu companheiro, para estar assistindo essa entrevista? Se chamou, bom, se não chamou, chame agora, porque eu vou fazer uma perguntinha aqui que é própria para ele. Doutora Ana, qual o papel do papai nesse acompanhamento aí, inclusive com relação à saúde bucal? O pai, ele é fundamental para dar apoio, para dar segurança, para estar ali do lado, para pegar na mão da paciente na hora que tiver que fazer um procedimento odontológico. Dá a mãozinha, meu amor. Dá a mãozinha, mas o mais importante, ele vai estar ali para se certificar de que a paciente vai sim fazer o tratamento orientado pelo médico, porque às vezes ela fica insegura, nossa, será que eu devo, será que eu vou? E o pai, ele vai orientá-la também a prosseguir o tratamento. É importante esse emocional da paciente, que a gente às vezes relega, mas ela se sente mais confiante e mais adepta ao tratamento em si. Doutor Fábio, eu tenho ainda 1 minuto e acho que é muito proveitosa essa entrevista e esse momento, porque o pessoal de casa gosta de exemplos práticos, né? Sim. Qual é a principal patologia odontológica que o senhor verifica nesses momentos, né, prévios do nascimento do bebê? O maior de todos é a gengivite. É a inflamação gengival provocada ou pela presença do tártaro ali naquele local, em alguns casos por uma má higienização. Esse é o principal. 90% dos casos são esses. Existem casos de emergências odontológicas que aparecem no consultório durante a gestação. O que é isso? O paciente, mas isso aí a paciente já tem antes da gestação, ela já teve um problema e ela não tratou, e entrou na gestação e tudo mais. Quer ver uma coisa que eu acho importante? A gente que às vezes faz alguma coisa que insira na dentição, né, através de alguma coisa que rebate por dentro e o dentinho aparece aqui fora, mas não nasceu com a gente, aquele dente. É um trabalho, né? Sim. Isso tem que ser revisto, pelo menos de 6 em 6 meses, para ver se deu tártaro nos vizinhos, se está a gengiva saudável. E o pessoal não cuida disso, não. Eu acho que é importante também na gravidez, as mulheres que têm esse problema, né? Sim. Levarem lá a sua boca para fazer uma certeza. revisão como é que está por baixo. Sim. É importantíssimo salientar isso. É o seguinte, tem pacientes que usam prótese total, né? Que é vulgarmente chamado dentadura, ou as próteses removíveis, né? Ou as fixas. As fixas são piores. Mas, por incrível que pareça, o paciente que ainda tem fixa, ele ainda tem um cuidado um pouco maior. Porque ele sabe que se ele perder aquilo ali, já era. Danou-se. Ele vai passar para aquilo que é móvel, né? Em alguns casos. Hoje, com recurso de implante, nem tanto. Mas se bem que o implante é caro, né? É caro, ainda não é para todo mundo. 3 mil cada um, mais ou menos, né? Já imaginou fazer todos? Ainda não é para todo mundo, não. Né? Mas tem alguns pacientes que realmente, eles acham que por ter uma prótese móvel, né? Que vamos dizer assim, que não pertence a... Não nasceu com aquilo, ele não precisa cuidar. Simplesmente ele tira e não tem problema. Mas ali você tem bactéria, exatamente a mesma bactéria que estaria no dente. Vocês têm algum contato? Porque eu tenho a impressão que nós não esgotamos tudo. O pessoal de casa fica ávido, né? No nosso tempo não dá para esticar mais. Tem algum contato que eles possam mandar perguntas para vocês? Sim. Tem nosso Facebook, que é Clínica Fada. Só procurar no Facebook Clínica Fada, São José dos Campos, tá? Ou pode me procurar também no meu Instagram, Dr. Fábio Rodrigo _ Clínica Fada. Tá ótimo. A gente prontamente responde essas questões. Doutora também? O mesmo. O mesmo, que bom. Olha, eu fico muito grato pela presença de vocês. Tenho a impressão que a gente ajudou muita gente
Não brinque com a saúde bucal. Grávida ou não, boca é um ponto importantíssimo do corpo humano e, através da gengiva, muita coisa ruim pode chegar ao interior do seu organismo. Tome cuidado, preste atenção.